Nós vamos passar então a palavra do Senhor e eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no final do famoso capítulo de número 11. Amado e querido Deus, ajuda-me para transmitir a Tua palavra segundo o Teu poder, para que o verdadeiro Evangelho, que é poder de Deus, seja vivido por cada um de nós. Que nós realmente, Senhor, tenhamos em nossas vidas sermos parte integrante do reino de Deus, conscientes de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Abençoa-nos como buscadores do Teu reino, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos, Senhor. Amém e amém. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é um capítulo todo dedicado à fé. O próprio capítulo inicia-se definindo fé. E ele define a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, é extraído do Velho Testamento inúmeros exemplos de fé, desde Gênesis, onde encontramos a narrativa sobre Abel oferecendo superior oferta, uma oferta não apenas das suas primícias, mas uma oferta de fé. Sabemos nós que sem fé, assim afirma inclusive esse texto em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Nós queremos de fato ter fé, viver fé e andar pela fé, pois o justo viverá pela fé. E aquele que vive pela fé, vivencia a fé, vivencia aquilo que crê de todo o seu coração, sem em nada duvidar, na operosidade do Espírito Santo. Logo, é falado sobre os patriarcas, e então sobre Moisés. E é interessante que o testemunho que a Bíblia mesmo nos diz no capítulo 12, visto que termos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos, e diz a palavra, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Essa carreira que é a carreira da fé, onde o próprio apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e estou pronto para receber a coroa que me é proposta, aquela coroa de glória que todos nós receberemos, mas devemos perseverar, e aquele que ficar firme, que perseverar até o fim, será salvo. Nós precisamos viver uma vida genuína de fé, com testemunhos coerentes com a fé que professamos. Como o apóstolo Paulo, a respeito do seu próprio ministério, diz que ele lutava contra si mesmo,
reduzia o seu corpo ao pó, para que, tendo ele pregado o evangelho, não viesse ele próprio a ser desqualificado. Antes, vivamos de forma digna do evangelho, que cremos no evangelho que pregamos. Esta caminhada, esta jornada, é a caminhada que Cristo, Ele nos convida a todos, desde os primeiros discípulos, desde seus apóstolos. Cristo os convidou para segui-lo, para andar com Ele. Eu quero caminhar com Jesus, eu quero caminhar ao lado do Senhor Jesus, eu quero ser ministrado por Jesus, eu quero realmente aceitar este convite que o Senhor nos faz, que o Senhor nos diz, em primeiro lugar: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Foi o que Jesus nos disse. Ele diz: vinde a mim, mas ele também nos diz: vem e segue-me. E nós devemos seguir ao Senhor, devemos ir após o Senhor. E para seguir ao Senhor, Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O Evangelho, o seguir a Jesus, não é uma autorrealização, é muito mais uma autonegação, onde nós nos negamos a nós mesmos, tomamos a cruz diariamente e seguimos ao Senhor Jesus. Andamos após Cristo, andamos nas pisadas do Divino Mestre, caminhamos seguindo o bom pastor, ouvimos a sua voz, conhecemos a sua voz e não seguiremos outra voz, porque não conhecemos outra voz. É somente esta voz que nós queremos e devemos seguir. E eu peço ao Senhor que torne a cada um de nós um eco da voz de Deus, para que aqueles que ouçam as palavras proferidas por cada um de nós possam não seguir a nós, mas seguir aquele que fala através de nós, ao Senhor Jesus Cristo. Devemos andar com Ele, e quando andamos com Ele, logo de andar atrás do Senhor, estaremos andando ao lado do Senhor. Pois Jesus também nos diz: já não vos chamarei servos, mas sim amigos. E o amigo é chegado, o amigo é próximo, o amigo, ele se faz irmão na hora da angústia. O amigo é aquele que deve ser mais chegado que irmão. Há amigo que é mais chegado que irmão, para que nós não só estejamos atrás, mas possamos estar juntos a Jesus, juntos com Ele, perseverando com Ele, orando com Ele, não dormindo no nosso posto, mas permanecendo despertos ao lado de Jesus Cristo, sabedores que, mesmo que as raposas ou os chacais tenham os seus convis, as andorinhas, ninhos, o Filho do Homem, Jesus Cristo, não tem onde reclinar a cabeça. E aquele que anda com Cristo estará na mesma realidade de Cristo, para que nós, um dia, possamos também, como os discípulos, ouvirem de Jesus: vão. Agora vocês vão em meu nome. E toda essa jornada, toda essa caminhada, é uma caminhada de fé. O próprio ato de caminhar na vida humana é algo que nos fala tremendamente ao nosso coração, pois
Caminhar é algo que guarda suas dificuldades. E se você tem medo, dificilmente você caminha. O medo pode nos paralisar, o medo pode nos impedir na dinâmica de locomoção. Porque todo aquele que caminha se expõe à possibilidade de uma queda, à possibilidade de cair. E se você teme as quedas, você não caminha. Pois caminhar eu poderia definir como ato de vencer desafios. Todo aquele que caminha está vencendo um desafio. Eu tenho dito que caminhar é sair de um estado de equilíbrio, passar a um estado de desequilíbrio, projetando-se à frente e não caindo, voltando a um estado de equilíbrio. E nós todos devemos aceitar desafios e, pelo caminhar da fé, por esse passo da fé, vencer desafios. E é dentro desse aspecto que eu gostaria de ler com vocês a parte final desta narrativa que se encontra em Hebreus, capítulo de número 11, onde o autor da epístola nos diz: e que mais direi? Certamente me faltará tempo, o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, aquilo que em Colossenses Paulo chama o mistério que estivera oculto e que Deus nos revelou, aquilo que João diz: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Um texto simplesmente magnífico. Não apenas os triunfantes, mas também os sofredores, todos eles grandes heróis da fé, homens dos quais o mundo não é digno. O mundo não é digno de pessoas tão extraordinárias. Deus pode, e Deus o fez, aprove ao Senhor reservar coisa superior
a nosso respeito. Isso não quer dizer que nós somos superiores a eles. Nunca tenha esta ilusão. Nós não somos superiores a eles. Essa gente magnífica, admire essa gente. Veja como a Bíblia diz, esta grande nuvem de testemunhas. E o que nós temos que fazer? A Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse pecado, este peso, estas coisas podem com tenacidade estar nos assediando, mas nós seremos ainda mais perseverantes, mais tenazes do que eles, do que tanto o peso quanto o pecado. Uma tenacidade maior é reservada para mim e para você. E essa tenacidade nós a realizamos com perseverança. Tenazes e perseverantes. Por isso, eu gostaria de falar esta palavra que eu intitulei a boa transgressão. A palavra transgredir, ela necessariamente não é um sentido negativo. Eu sei que de forma geral, quando nós pensamos em transgredir, pensamos na transgressão quanto à lei. Pensamos que o transgressor é o malfeitor. Esse é o conceito que nós temos, e que eu não estou dizendo que esse conceito é em si errado. Nós imediatamente associamos a palavra transgressor à palavra malfeitor. É aquele que desobedece, até mesmo dentro das Escrituras, nós usamos muito isso, transgrediram a tua palavra. Desobedeceram a sua palavra, não foram fiéis, não foram obedientes aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra. Mas a palavra em si, transgredir, significa ir além. Ir além. Ou seja, ultrapassar um limite estabelecido, vencer uma fronteira. Em nossas vidas há fronteiras, em nossas vidas há limites, em nossas vidas há dificuldades, em nossas vidas há inclusive impossibilidades. Mas pelo poder de Deus, eu quero me tornar um Pérez, um rompedor. Eu quero aqui hoje, a partir dessa palavra, tanto eu quanto você e todos aqueles que ouvirem essa palavra, venhamos a nos tornar rompedores. Aqueles que vencem suas dificuldades, aqueles que vencem suas limitações, aqueles que vencem os limites impostos a eles. Há limitações nossas que são inatas a nós, mas há limitações em nossas vidas que foram impostas a nós, que por perseguição, por dificuldades, por opressão, por tantas coisas, nós podemos estar limitados. E existe aquilo que de fato são impossibilidades. Jesus disse: para os homens há coisas que são impossíveis. Isso não quer dizer que não possamos realizar, porque nós temos que ser aqueles que movem montanhas.
Nós temos que ser aqueles que, mesmo que tenhamos uma fé tão pequena como um grão de mostarda, se falarmos a um monte, mova-se daqui para colar, em nada duvidando, não segundo o nosso poder, não segundo a nossa capacidade, mas segundo o autor e consumador da nossa fé, segundo o poder e a eficácia do poder que aquele que opera eficientemente em nós, a saber, o Senhor, nós moveremos montanhas, nós abriremos mares, nós multiplicaremos pães, não porque somos prodigiosos, mas porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, nós queremos nos tornar verdadeiros transgressores das impossibilidades, transgressores das limitações. Estes homens foram bons transgressores. De modo nenhum eu estou querendo falar, como eu disse, um transgressor no sentido de um malfeitor, mas inclusive esses homens foram benfeitores, fizeram o bem e suportaram o insuportável, perdoaram o imperdoável, fizeram o impossível. O impossível não está apenas em escapar ao fio da espada. O impossível não está apenas da fraqueza suscitar força. Está também daqueles que suportaram a prova de escárnios e açoites, daqueles que foram algemados em prisões, daqueles que foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, que preferiram, como o próprio Moisés, o opróbrio de Cristo, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Estes maravilhosos transgressores, estes bons transgressores, que não se adequaram às suas limitações, sejam as limitações que eles próprios tivessem, sejam as limitações que os homens vieram a impor, ou a vida, ou o mundo, ou as trevas vieram impor a eles. Foram superadores. Eu chamaria de suplantadores. Eles suplantaram. E nós precisamos voltar a viver esta verdade de ir além. Além do meu limite, além da minha limitação, além da minha capacidade. Não servindo a Deus na medida da minha capacidade, mas no ilimitado poder do Senhor. Há um poder ilimitado, não é meu poder, não é teu poder. Nós exercemos isso na autoridade de um só nome, o nome de Jesus Cristo, que é um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos que ir nesta autoridade, nós temos que ir neste poder, nós temos que ir nesta transgressão de tudo que nos oprime, de tudo que nos limita, de tudo que nos sufoca. Nós temos, como eu disse, que andar sobre as águas, que abrir mares. Eu digo que por vezes o Senhor nos chama
a passar a pé enxuto, abrindo as águas diante de nós. Mas por outras vezes, Ele nos chama a passar com pés mais do que molhados, encharcados, caminhando sobre as águas. Nós precisamos saber que tanto em uma situação quanto em outra situação, é Ele quem opera tudo em todos. E a Ele seja a glória. Mas que, perseverando em fé, contra a tenacidade do que pode nos vencer, do que pode nos cansar, saibamos esperar em Deus. Mas sabe que esperar em Deus, tenho aprendido que não é tão passivo como nós imaginamos. Veja bem o que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E longe disso ser uma parada, é algo dinâmico. Eles renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há todo um dinamismo em esperar por Deus. Você não espera por Deus estático. Você espera por Deus dinâmico, numa ação dinâmica, voando, correndo e andando. Os que esperam no Senhor. Eu estou esperando em Deus, mas eu não estou freado, eu não estou muito menos voltando. Como disse Neemias, já falei e quero repetir, nós não somos daqueles que retrocedem. Então, esse esperar em Deus não é eu me estagnar em Deus, é eu numa postura dinâmica avançar em Deus, voando, correndo e andando, sabedor que Ele renova as minhas forças, que nós faremos e podemos somente nele realizar o impossível, pois tudo é possível aquele que crê. Poderemos não somente fazer, porque a Bíblia diz que se nós cremos nele, faremos as mesmas obras que ele fez e faremos ainda obras maiores do que ele fez. Mas tudo isso faremos não segundo a nossa capacidade, mas faremos porque cremos nele. E eu volto a afirmar, é ele quem opera. Porque ele é, segundo Hebreus, o autor e o consumador. Ele cria fé, e esta fé realiza as obras de fé, segundo o desejo daquele que nos chamou, e que nos chamou do império das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Eu quero me tornar um bom transgressor. Eu quero ser um rompedor de meus limites. Eu quero ser um rompedor das imposições que a vida pesa sobre a minha vida, sobre o meu viver. Sejam as trevas, seja a carne, seja o mundo, seja o peso, seja o pecado, nós somos chamados a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós temos que tornarmos-nos estes superadores
ou suplantadores de nossas próprias deficiências. Essa palavra da fraqueza suscitaram força. Eles transgrediram seus limites e suas limitações. Isso para mim é algo tão maravilhoso. Transgredir meus limites e minhas limitações. Sejam, como eu disse, minhas limitações naturais, sejam as limitações que são impostas a mim de alguma maneira. Deus me chamou pelo seu poder para que eu, da minha debilidade, da minha fraqueza, possa suscitar força, sabedor que a graça do Senhor opera na minha fraqueza. Porque quando somos fracos, aí então é que somos fortes, pois o poder de Deus, a graça de Deus, se aperfeiçoa na nossa própria fraqueza. E dessa maneira, nós nos tornamos transgressores da nossa fraqueza, transgressores da nossa debilidade, suplantadores de todas as nossas limitações. Nós podemos afirmar e afirmar com fé: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho que estar limitado em minha limitação. Eu não realizarei, eu não executarei o que me está proposto a ser feito, a combater o bom combate. O bom combate da fé, se combate com fé. Não é pelo meu esforço humano, nem sobre-humano. É pela operosidade do poder de Deus. Voltemos à essência do Evangelho, que é Cristo, e que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Voltemos a isto. Vamos nos tornar bons transgressores. Vamos nos tornar rompedores. Há um mover que é mais forte do que nós, dentro de nós, que é mais forte do que nos oprime. Há um mover que não apenas nos impulsiona, mas um mover que afasta de nós, que rechaça de nós todo o movimento das trevas, nessa luta da luz com as trevas, nesta verdadeira guerra e batalha espiritual, onde nós suplantamos e podemos dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho depositado a minha fé, eu sei que Ele é fiel e justo, que Ele dá galardão àqueles que o buscam. Eu sei que o Senhor opera tudo em todos, segundo o seu propósito, que Ele distribui os dons segundo lhe apraz. Eu sei que esse nosso maravilhoso e glorioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele nos fará vencer limites, amém, ultrapassar obstáculos. Isso é ser um bom transgressor. E eu quero me tornar um bom transgressor. Como eu disse, um superador, um suplantador, acima de tudo, um rompedor. Quando estamos em cadeias, romperemos as cadeias. Quando estamos atados, romperemos as ataduras. E elas se desfarão como se estivessem sendo queimadas
elas irão se desfazer. O jugo que é imposto a nós, e não estou falando do jugo de Cristo, há de apodrecer pela unção, pelo óleo quente do Senhor. O jugo há de apodrecer e nós romperemos o jugo de servidão em nossa vida, porque nos tornaremos bons transgressores. Bons transgressores. Nós, pela fé, nos tornaremos transgressores de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas impossibilidades. Meu irmão, eu espero, e minha irmã, eu realmente espero que todos nós entendamos o poder extraordinário da fé. O povo que conhece o seu Deus, esse fará proezas. Proeza não é algo que qualquer um faz. As proezas poucos conseguem fazer. Nós temos que nos tornar prodigiosos, pessoas extraordinárias. Talvez você diga, mas pastor, eu? Sim, você. Porque não olhe para você pelas condições que você tem. Olhe para Cristo. Por isso a Bíblia diz, olhando o autor e consumador, firmemente o autor e consumador. Não ponha os seus olhos sobre você. Não ponha os seus olhos sobre as coisas ao seu redor. Olhe e olhe firmemente para o autor, para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Ele. Não tire o seu olhar dele. Não dê atenção aos ventos contrários. Eles irão te tornar instável, eles irão roubar a estabilidade da sua caminhada, como Pedro caminhando sobre as águas, quando ele deu atenção ao que ele não deveria dar atenção, quando ele desviou o olhar de quem ele não deveria desviar o olhar. Eu imagino o vento contrário. Pedro estava caminhando, e uma coisa é caminhar, outra coisa é sentir que vai cair na caminhada. Sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós olhamos para algum lugar. Normalmente, as pessoas olham para baixo, olham para os pés. Eu não digo que Pedro fez isso. Eu digo que Pedro deu atenção ao vento. Pare de dar atenção aos ventos. Mantenha a tua atenção em Cristo. E você se tornará um suplantador, um rompedor de suas próprias limitações. Eu não estou falando de sermos inconsequentes ou loucos na nossa maneira de agir. O que eu estou falando é de sermos pessoas de fato de fé, firmes, gente do qual o mundo não é digno. Sabe por quê? Porque você está indo não para o mundo, você vai para o mundo para arrancar gente do mundo, mas o teu destino é o céu. O céu te espera. O céu me espera. E nós temos que andar nesta vida como peregrinos neste mundo. Não somos deste mundo, mas Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. E em tudo isto, nós temos que transgredir as impossibilidades, transgredir as limitações, transgredir
as fraquezas, transgredir as debilidades. Temos que superar tudo isto e nos tornar superadores. Temos que suplantar, que ir além de tudo isto, que subir a mais alta montanha. E aquilo que antes fazia sombra sobre nós, nós faremos sombra sobre o que ninguém faz sombra. Faremos sombra sobre a montanha. Iluminados pelo sol da justiça, que não é outro senão Jesus Cristo. Todas as nossas dificuldades, todas essas montanhas, ou as removeremos pela fé, ou as venceremos suplantando, subindo a montanha, ultrapassando a montanha. Não sei qual o tamanho do teu obstáculo. Talvez o teu obstáculo seja uma montanha, mas eu quero dizer que você vai ultrapassar o teu obstáculo. Você vai se tornar aquele que irá além. Eu não quero ser um que fique aquém. Eu quero ser um que vá além, aquele que ultrapassa. O próprio título hebreu significa aquele que ultrapassou, aquele que foi além, aquele que venceu um obstáculo impossível, um grande rio, um rio violento. Nós vencemos obstáculos violentos. Nós vencemos limites fortes, limitações brutais. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Não apenas de quem está nesse mundo, não apenas deste mundo que jaz no maligno, mas do que está neste mundo, das dificuldades desse mundo, não só demônios, mas das limitações, das dificuldades, das impossibilidades deste mundo e deste mundo tenebroso. Maior é o que está em nós. Porque Ele é maior, nós iremos além. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos que de fato possamos ir além, possamos ser estes, entre aspas, bons transgressores, os que não se limitam e não se deixam limitar, mas avançam, crendo no Senhor Jesus Cristo e pelo poder de Deus, não desistem, mas perseveram, e perseveram até o fim. No nome de Jesus Cristo. Por isso, se você ainda não foi curado, persevere. Busque a vontade de Deus. Persevere. Se você ainda não foi plenamente liberto, persevere, porque você será liberto. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas não devemos nos colocar de novo debaixo de jugo de servidão. Se algum dos seus ainda não se converteu, persevere. Porque creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Persevere. Seja um transgressor, um bom transgressor. Não transgredindo os princípios bíblicos, não transgredindo a lei. Não seja um malfeitor, seja um benfeitor. Seja um suplantador, um rompedor. Senhor, leva-nos agora em paz e em segurança. Mais uma vez nós intercedemos pelos cultos no período de carnaval. Que seja um derramar poderoso do Teu Santo Espírito.
que vejamos, ó Senhor, pessoas aqui sendo literalmente arrebatadas aos céus. Que nós, ó Senhor, possamos ser cheios do Espírito Santo e receber os dons espirituais. Abençoa-nos. É o que nós te pedimos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e que a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo e seja um rompedor.